Capítulo 6 a gente aprendeu semana passada, ouviu sobre a queda de Jericó, queda da muralha, né? Você viu semana passada a largura que era essa muralha e a força representada por esse nosso Deus através da queda de toda essa fortaleza, de toda essa proteção que existia na cidade de Jericó, né? Mais um símbolo, mais uma demonstração, melhor dizendo, do poder que tem o nosso Deus, de quem é o nosso Deus e da sua fidelidade a quem Ele é, a sua promessa, a sua aliança. Deus fez aliança com o povo, então Ele se comprometeu com o povo, de ser com esse povo, de trazer esse povo, apesar de quem é esse povo, de como é esse povo. Ele admite trazer esse povo e identificar esse povo como um povo seu. E mais do que isso, Ele prometeu suprir esse povo de todas as necessidades que esse povo viria a ter. Isso não isenta a correção de Deus. Porque até o capítulo 6 você vai falar, puxa vida, como Deus protegeu, guardou, livrou o povo de Israel. Quando Ele abre o rio Jordão e faz o povo atravessar em terra seca, estipula, ordena que o povo levante um altar para aquilo ficar em memorial e perpetuar a bondade do Senhor com Israel, a fidelidade do Senhor, aquilo que Ele prometeu a Israel, ou aquilo que Ele é, a essência dEle. Então, quando Ele faz uma promessa para o seu povo, Ele cumpre não porque esse povo merece, ou porque Ele prometeu algo simplesmente, mas porque Ele é justo, fiel a quem Ele é. Então, se Ele chama um povo para si e diz, eu vou te proteger, eu sou um Deus protetor, Ele o será. Se Ele diz, eu sou um Deus que cuida, Ele vai cuidar. Se Ele é um Deus que diz, todas as coisas estão no meu controle, e eu sei se elas são boas ou não para você, e qual é o fim de todas essas coisas, tem um profeta que fala sobre isso, né? Nós, como povo, ou o povo de Israel, no caso aqui, deveria de acreditar e confiar nesse Deus, nas suas promessas. Mais do que isso, em quem Ele é. Isso passa por um aprendizado. Ninguém serve a Deus, ninguém adora a Deus, ninguém entrega nas mãos de Deus a sua vida, a razão da sua vida, as respostas para a sua vida, ou a ausência dessas respostas, sem saber quem esse Deus é. Por acaso você entrega a carteira com o seu salário? Ninguém sai mais com contra-cheque, né? Acho que não tem mais isso. Talvez tenha algumas situações, mas ninguém sai com o dinheiro na carteira. Mas se você saísse, você não entregaria para alguém na rua e diria assim, por favor, você segura para mim que eu vou ali no banheiro e já volto? Alguém já fez isso aqui? Não. Claro que não. Por quê? Porque você não conhece a pessoa. Tá? Então você não entrega para uma pessoa que você não conhece algo que é valioso para você. Ok? Como que você vai entregar para um Deus e depositar confiança nesse Deus se você não conhece esse Deus? E aí vem o grande perigo de hoje em dia, porque o povo não está buscando respostas nos decretos de Deus, na palavra de Deus. A pessoa busca na filosofia, a pessoa busca na psicologia, a pessoa busca na sociologia, a pessoa busca no ensino, no aprendizado, no raciocínio. Né? A pessoa busca em bens, a pessoa busca em relacionamentos amorosos, a pessoa busca em filhos, a pessoa busca enfim. Mas ela não encontra, porque as respostas para a nossa vida, já diria o apóstolo Pedro, só estão em Cristo. Somente o Senhor tem palavras de vida eterna. Pois Israel estava aprendendo isso da pior forma possível. Viveu 400 anos escravizado, depois mais 40 anos no deserto, até que Deus fala, agora sim. Não porque vocês conseguem obedecer hoje, mas porque eu entendo que vocês passaram por um processo e eu entendo que agora é a hora de vocês atravessarem
para a terra prometida. Então você fala, não, agora vai ser tudo beleza. Israel vai entrar em Canaã, agora a terra já mana leite e mel, agora o fruto da terra, não precisa mais do maná, dali vai produzir o alimento, vai produzir o sustento, o povo vai se estabelecer no lugar, agora vai ser maravilha. O povo entra em Jericó, derruba as muralhas, Deus faz todo aquele tumulto, usa o povo para derrubar com o poder dele, né? Então finalmente eles chegam na cidade, dominam a cidade e falam, agora vai ser beleza. Porque o povo está olhando para trás da história, e você vai lembrar que o povo de Israel, até hoje, né, o judeu tem a tradição oral. Então você pode dizer, como é que eles sabiam de todos os ensinamentos do Senhor depois de tantos anos? Porque eles passam de família, de geração em geração, de pai para filho. Isso vai se perpetuando dentro das gerações futuras de Israel. Talvez caiba aqui para você uma ilustração, que a gente já contou em um outro momento. Você vai falar assim, poxa, mas como é que os caras decoraram o Pentateuco inteiro até que Moisés escrevesse? Como é que eles decoraram, como é que eles tiveram tudo isso em mente, pelo menos boa parte dele em mente, para que eles ensinassem outras gerações? Talvez você não tenha visto aquele canal History Channel, acho que é o History Channel, que ele fez uma vez uma pesquisa com os beduínos, que são os árabes, né? Chamados de ratos do deserto, aqueles que vivem no deserto. Talvez você viu aquele filme A Múmia, lembra daqueles caras de cavaleiros todos de pretos? Era um dos povos, existem vários povos vivendo no deserto, e eles aprenderam a guerrear, a se alimentar, a sobreviver no deserto. Então, eles fizeram uma pesquisa nos beduínos, porque eles atravessam o deserto em direção à Índia para vender especiarias e comprar e trazer de volta. Então, eles atravessavam o deserto de camelo com os filhos, levando esse material, sobrevivendo dessa venda. Então, traz de lá para cá, vende aqui, traz daqui, vende lá no outro lado. E durante esse trajeto, eles recitam um poema. O poema dura 24 horas. 24 horas. Eles recitam de cor. Então eles vão dizendo o poema, ensinando para o filho, vai e volta. Tem tempo para isso, né? E aí pegaram 2 povos de regiões diferentes do deserto e filmaram um cara recitando o poema. Vamos ver se essa tradição oral funciona mesmo. E aí filmaram o cara, e ele recitando o poema, e pegaram um outro cara de outra tribo distante, de outra região, de outro povo árabe, e recitando o mesmo poema, que é a tradição entre eles. Pois eles fizeram, numeraram as palavras, contaram as letras e palavras, e deu exatamente a mesma coisa, 24 horas de poema. Sem nenhum erro. Aí você me diz, é possível o cara decorar um texto tão longo e levar de geração em geração? Sim, é possível. Na cultura deles, isso é absolutamente normal. A gente tem dificuldade de decorar um versículo, porque para a gente é tão... né? A gente tem tão pouco costume de leitura, de decorar, de memorização, a gente não exercita isso. Então a gente tem muita dificuldade com isso. Então você fala, poxa, agora eles chegaram na terra prometida, agora resolveu o problema. Vamos ler o capítulo 7. Você vê o que acontece dentro do povo de Israel. Capítulo 7, a partir do versículo 1, que vai contar a história de Acã. E, coincidência ou não, é muito parecido com a palavra perturbador no hebraico. Leia aí, no versículo 1. Mas os israelitas violaram as instruções a respeito das coisas separadas para o Senhor. Um homem chamado Acã roubou algumas delas, e a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas. Acã era filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá. Primeira coisa que você vê aí nesse texto é essa quebra de lealdade à aliança.
né? Ganância, mentira, tá? Faz com que Acã traga o pecado para dentro do povo, e um pecado escondido. Talvez você se lembre dos mandamentos de Deus acerca da purificação do acampamento e algumas regras a respeito de quando eles chegassem em Jericó, de tudo aquilo que eles fariam lá. Então você vai lembrar, o Gabriel falou um pouco disso, da destruição total do povo, tá? Mais do que isso, da destruição dos acampamentos, da cidade, e também do que fazer com as riquezas do local. Tá? Então, algumas coisas seriam separadas, destruídas, a prata, ouro, bronze, ferro, se eu não me engano, são separados para a adoração a Deus. E Acã, nesse momento, pega uma vestimenta valiosa e esconde debaixo da sua tenda. Você vai ver na sequência do texto. Veja no versículo 2. Josué enviou de Jericó alguns de seus homens para espionar a cidade de Ai, a leste de Betel, perto de Bet-Aven. Subam e espionem a terra, disse ele. Quando voltaram, disseram a Josué: não é necessário que todo o povo suba até lá. Basta mandar 2 ou 3 mil homens para atacarem Ai. Uma vez que eles são tão poucos, não canse todo o povo. Portanto, subiram apenas cerca de 3 mil guerreiros, mas eles fugiram diante dos homens de Ai, que os perseguiram desde o portão da cidade até as pedreiras, e mataram 36 soldados que recuavam pelas costas. Com isso, o povo se encheu de medo e perdeu completamente o ânimo. Outra coisa que a gente vê aí importante é que Israel age com autoconfiança e sofre derrota vergonhosa. Então, eles olharam o campo antes de atravessar o Jordão e ficaram ressabiados com o que encontrariam. Tem um povo lá, dá para lutar, mas olha, né? Talvez você vai lembrar a travessia do Mar Vermelho também, né? Olha, eles são mais numerosos, tem gigantes, tem não sei o quê, temos medo. Mas no momento que eles olharam e viram que o problema era melhor ou menor do que eles já enfrentaram, então eles falaram: não precisa ter medo. Sabe por quê? Porque o problema não é tão grave assim. Não tem tantos soldados lá, o povo não é tão grande assim. Então fiquem em paz. Vamos mandar só 3 mil soldados, que ali, cara, vai ser fácil, rapidinho. Não precisa nem levar umas armas mais pesadas. Leva aí uns canivetezinhos lá, que é tranquilo, né? Se bobear, joga até a molecadinha. Joga a molecadinha sub-20. Joga o sub-20 lá, que esse sub-20 já destrói os caras. E é time de segunda divisão. Vamos destruir fácil. Acreditando nas próprias forças. Sabe que eu lendo esse texto, estudando, eu fiquei pensando nisso. Quantas vezes a gente não faz isso? Quantas vezes a gente não subestima o obstáculo? Né? Não, se eu estou com câncer, eu vou ajoelhar e orar até rasgar o meu joelho. Né? Por quê? Por quê? Porque é uma doença que me assusta, eu tenho medo da doença. Agora, se eu estou com uma gripezinha, nem preciso orar a Deus. Não, se eu estou sonhando com um plano mais elaborado, uma situação mais difícil, um gigante na minha vida, então eu corro para Deus e busco ajuda para Ele. Primeiro momento. Sabe como isso acontece, por exemplo, queridos? A gente perde o emprego, a gente começa a frequentar a igreja. A gente sofre uma desilusão amorosa, a gente busca a Deus. Ajoelha, ora, jejua, né? Promete, faz São Longuinho na janela, faz tudo. Né?
faz a campanha dos 318. Né? Só que é o seguinte, quando o problema é simples para a gente vai empurrando. A gente não precisa de Deus. Eu costumo dizer que o ateu, ele é ateu até o 5º andar. Mais ou menos. Pulando de um prédio de 25. Até o 5º andar ele é ateu. Quando vê o chão chegando, ele fala, Jesus de Nazaré, aleluia. Ele dá até umas caneladas lá. Porque quando o problema está próximo e ele é gigante, talvez intransponível, como um rio, maré alta, um precipício, aí a gente acredita em tudo. Confia em Deus de um jeito inacreditável. Mas quando é para andar até ali, aí tem 3.000 homens só, não, acho que dá para a gente fazer isso, sem a proteção divina. Grande erro que a gente comete na nossa vida. Porque, veja, que em determinado momento da nossa vida, a gente se acomoda, estaciona a nossa vida espiritual, porque a gente já confia no estilo de vida que a gente está levando. A gente baixa a guarda. Você vai lembrar do Anderson Silva, né? Talvez alguns tenham lembrado disso. Anderson Silva era super arrogante nas suas lutas, né? Em determinado momento ele baixava a guarda e ficava brincando de se esquivar, o cara socando, ele baixa a guarda e... Só que ele encontrou um cara um dia mais rápido que ele. Tomou uma, meu amigo, que não levantou mais, caiu que nem uma geleia. Um negão de 2 metros de altura caiu que nem uma geleia no chão. Por quê? Autoconfiança. Autoconfiança. E a palavra de Deus está nos ensinando a não confiar tanto assim em nossas próprias forças. Veja na sequência do texto, versículo 6, quando Josué ora clamando por essa situação. Versículo 6, Josué e as autoridades de Israel rasgaram as roupas, jogaram terra sobre a cabeça e se prostraram com o rosto no chão diante da arca do Senhor, até o entardecer. Versículo 7. Então Josué clamou: ó soberano Senhor, por que nos fizeste atravessar o Jordão para nos entregar aos amorreus? Antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do rio. Versículo 8. Senhor, o que posso dizer agora que Israel fugiu de seus inimigos? 9. Quando os cananeus e todos os outros povos que vivem na região souberem do que aconteceu, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra. Então, o que será da honra do teu grande nome? Me parece que a preocupação inicial de Josué não é o plano. Qual é o plano de Deus para Israel? Com isso também, com a dificuldade, com a derrota, com a luta. Apesar de ter passado por situações milagrosas, extraordinárias, recentemente, ainda há uma dúvida no coração. Ainda há uma preocupação com o poder do próprio povo, em detrimento dos outros povos. No final, ele faz uma provocação a Deus, como que apelando ao nome de Deus. Como é que você faz isso? E você? A humilhação da liderança de Israel, à luz da derrota, leva à revelação de Javé quanto à natureza do problema. A violação que Israel a violação pela qual Deus deveria punir Israel. Você
já fez isso alguma vez com Deus? Sabe quando a gente apela para Deus ou a Deus? Senhor, olha, essa situação aqui não está legal. Eu não gosto, eu aceito, tudo bem. Mas o que as pessoas vão pensar do Senhor? O que elas vão dizer sobre o meu Deus? Os ímpios estão prosperando, estão vencendo nos seus objetivos, nos seus planos, nos seus desafios. Mas eu não consigo vencer. O que as pessoas vão pensar do Senhor? Vão dizer que o Senhor não existe? Tem ateus aí com bons argumentos dizendo que o Senhor não existe. Será que as coisas não poderiam ser diferentes para eu conseguir mostrar para a pessoa que o Senhor é real? Que o Senhor, meu Deus, é poderoso acima de todos os povos? E parece que no fim, quando a gente faz isso, a gente ainda está chantageando a Deus. Tá? Como a gente quer tanto aquilo que espera, então a gente usa o nome dele para provocá-lo, para que ele faça, não por interesse no reino ou nos seus planos, mas um interesse naquilo que a gente quer. A gente fala assim: Senhor, o Senhor me deu filhos. O Senhor disse que filhos são heranças do Senhor, mas meus filhos são os capetas. E olha que eu faço de tudo, eu educo, eu ensino, eu dou limite, mas não tem jeito. Não foi o Senhor que deu? O Senhor disse que é herança do Senhor, a gente provoca Deus. Senhor, olha como eu estou sendo humilhado no meu trabalho. Olha como o meu chefe me persegue. Pesa a mão, Senhor. Por quê? Porque está gerando desconforto para você. Então você usa Deus para mudar uma situação desconfortável que você está vivendo. A nossa oração, e a gente ouve a Bíblia falando que a gente não tem, porque a gente não sabe pedir. E quando a gente pede para Deus algo, a gente pede buscando o quê? Buscando nossos próprios desejos. É isso que é pedir mal, é orar a Deus buscando seus próprios proveitos. E a gente faz isso. Perceba a diferença da oração. Senhor, meu trabalho tem sido muito difícil. Estou estressado, estou cansado, não estou entendendo qual é o teu plano para mim, no meu trabalho. Talvez o propósito de tudo isso seja me lapidar, me fazer melhor. Então eu te peço forças, me ajuda, porque eu preciso desse trabalho. Agora, Senhor, olha a outra oração. Senhor, meu trabalho está muito difícil. Peço que o Senhor feche a boca do devorador. Amarra o capeta. Meu chefe está me perseguindo. A tua palavra diz que... Aí começa a usar os textos isolados, né? Destrói. Né? Faz a macumba gospel, né? Demite ele. Me promove para que a minha vitória tenha sabor de mel. Veja a diferença. Senhor, quero orar porque meus filhos estão dando um problema. Então eu oro para que eles fiquem bem calminhos. Em nome de Jesus, amém. Eu estou pensando nos meninos ou estou pensando em mim? Aí você leva para o psicólogo para dar Ritalina para o coitado. O moleque tem 5 anos de idade e fica trancado o dia inteiro em casa. E aí você ora a Deus para Deus fazer um milagre na vida do teu filho e fazer ele se tornar um adulto de 60 anos com 5 anos de idade. Proveito próprio. Eu contei uma história aqui uma vez, vale a pena repeti-la,
porque o exemplo sou eu mesmo. E eu preciso confessar isso para você de vez em quando. Uma vez eu comprei um sofá, a gente comprou um sofá numa loja aqui de São Paulo, e a loja dizia assim, ó, no final do ano nós vamos sortear uma TR4, que é aquela picapezinha da Mitsubishi, né? Aquela menorzinha, né? Novinha, branquinha, gente, era linda, gente, coisa mais linda. E aí eu falei assim para Deus, Deus, olha o coração sincero, né? Senhor, olha, se eu ganhar essa TR4, eu vou pegar o meu carro e vou dar para o irmão tal. Meu carro eu vou dar para ele, se eu ganhar essa daí. Que coração nobre, né, gente? Mas não, que bonzinho, que benção, que homem de Deus. Olha, o homem de Deus deu um carro para o irmão, né? Que benção, homem ora, jejua, joelho no chão, né? Veste roupa de saco, põe cinzas na cabeça. Esse cara não come o dia inteiro. Coitado desse homem, né? Chegou o belo dia do sorteio, Loteria Federal. Acho que era Loteria Federal, né? Esses resultados saem, né? Eu procurei na internet como achava o resultado. Era um número assim, tinha uns sete números, né? Aí eu cheguei lá, abri a internet, falei, caramba, é hoje. Ainda orei antes de abrir, né? Bati no Google lá, vai em nome de Jesus. Quando abriu, era o número nada a ver, totalmente diferente, né? E naquela hora Deus falou no meu coração assim, ó, você é hipócrita. Quantas vezes a gente não faz isso com Deus? Usa Deus para o seu próprio proveito. Tá? Nós, pastores, somos tentados a fazer isso. Então, nós oramos. É claro que vocês entendam quando eu falo nós, eu estou generalizando, né? Mas vocês sabem que a gente não pensa aqui assim, né? Tomara que saibam. Mas alguns oram pedindo assim, Senhor, enche essa igreja. Lota essa igreja, porque nós queremos ver pessoas convertidas. Mentira. Ele quer chegar lá na reunião anual e falar assim, minha igreja cresceu no último ano 80 membros, fizemos 20 batismos. Ó que bênção. Nasceram 80 crianças. Estamos ampliando as nossas tendas, porque não cabem mais pessoas. Estamos colocando cadeiras na fila, as pessoas sentam na rua. Outros estão subindo no telhado e descendo as pessoas pelo... Né? Outros caindo da janela, está lotado assim, né? A gente está, pessoas deitadas no chão, sentadas, trazem almofada, olha, a igreja está lotada. E a intenção do coração não é ver vidas salvas, ver vidas transformadas, é ver a igreja cheia, é se gabar que o ministério está dando certo, entre aspas. É isso que os caras buscam. Muitos deles. Muitos de nós. Veja na sequência do texto, versículo 10. Mas o Senhor disse a Josué, levante-se, porque você está prostrado com o rosto no chão. Está pedindo o quê? O que está aí, cara? Israel pecou e quebrou a minha aliança. Roubou alguns dos objetos que eu ordenei que fossem separados para mim. E não apenas os roubou, mas também mentiu mentiu a respeito e os escondeu no meio dos seus pertences. Percebe os verbos aí, querido? Pecou, quebrou a aliança, roubou, mentiu, em um só ato. Por isso, os israelitas foram derrotados e fugiram de seus inimigos. Agora Israel foi separado para a destruição. Não permanecerei mais com vocês, a menos que eliminem do seu meio aquilo que foi separado para a destruição. Então, ele está falando, olha, tem algo dentro de vocês aí, que eu disse
que vocês teriam que destruir quando entrassem em Jericó, e alguém guardou, alguém separou, e isso está trazendo pecado para dentro de Israel. Sabe o que me lembra isso aqui, queridos? A responsabilidade que nós temos como igreja, não de eliminar o pecado de dentro de nós. Claro, o pecado obstinado, sim. E aí você vai ver Paulo ensinando isso lá em Coríntios, né? De eliminar o pecado obstinado dentro da igreja. Aquele pecado escondido, aquele que é persistente, permanente, que ofende a Deus. Aquilo que traz um problema para a família, para o relacionamento da família, para essa vivência, essa proteção, essa vivência espiritual da igreja. Então você vê isso acontecendo em Israel também. Mas é interessante porque Deus diz que Israel pecou. Não diz que alguém pecou. Você vê a responsabilidade de um povo conviver com algo errado dentro deles e eles não fazerem nada. Ao menos não saber algo que está acontecendo no meio do povo. Isso acontece às vezes dentro da igreja. Então algumas pessoas vêm assim, pastor, olha, encontrei fulano de tal e fulano de tal estava falando mal de não sei de quem. Eu falei, ué, e o que você fez na hora? Tem que usar a palavra e advertir o irmão. É para isso que a gente está aqui. Como é que você cuida do irmão? Também exortando na palavra. Se a pessoa não ouvir, você chama a testemunha e assim segue o processo. Mas parece que alguns pecados a gente tolera no nosso meio. Vai deixando, vai empurrando, vai admitindo. A gente ouve e finge que não ouve, a gente vê e finge que não vê. Tem gente que fala que a gente está virando uma seita por causa disso. Porque você obedece a palavra. Porque, de certa forma, se alguém chega em você e fala assim, olha, cuidado com isso que você está fazendo, que isso é pecado. A pessoa vai para outro lugar onde não digam isso para ela. Onde os relacionamentos são superficiais. Onde você abre mão de algumas verdades bíblicas para manter a vibe gospel na igreja. Então é ruim você chegar na pessoa e falar, meu amigo, você tá errado isso aí que você está fazendo, cara. Quem é você para falar? Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Isso também serve para mim. Isso aconteceu naquela época e acontece hoje. É por isso que quando a gente chega, por exemplo, na ceia, a gente fala para você sondar o teu coração, investigar. Se tem alguma coisa que você está guardando aí para você intimamente, que você tem cultivado, que você tem alimentado. Que isso desde o começo, isso é um princípio do Senhor. Isso é um princípio do Senhor. De você cuidar da purificação do teu coração. Não permitir que coisas criem raízes no teu coração, na tua mente. Veja na sequência, versículo 13. Levante-se, versículo 13. Levante-se, ordene ao povo que se purifique, a fim de se preparar para amanhã, pois isto é o que o Senhor, o Deus de Israel, diz: ó Israel, aqui em cima, não sei qual é a palavrinha que está na sequência. Como é que está na tua? Nas coisas separadas? A coisa, A com H. Há coisas, eu risquei bem em cima, aqui sumiu a letra. Há coisas separadas para o Senhor, escondidas no meio, no seu meio. Vocês não serão capazes de vencer seus inimigos enquanto não removerem de vocês, do meio de vocês, esses objetos. Versículo 14. Apresente-se amanhã cedo uma tribo por vez, e o Senhor mostrará de qual tribo é o culpado. Essa tribo virá à frente com seus clãs, e o Senhor mostrará o clã culpado.
Esse clã virá à frente e o Senhor mostrará a família culpada. Por fim, cada homem da família culpada virá à frente. Versículo 15. Aquele que roubou o que foi separado para destruição será queimado com tudo que lhe pertencer, pois quebrou a aliança do Senhor e fez algo terrível em Israel. Veja que o principal problema não foi reter, propriamente dito, o objeto, mas foi quebrar uma aliança com Deus. Você fala, pastor, mas no Novo Testamento essas coisas não acontecem. Lembra de um exemplo no Novo Testamento? De pessoas que foram fulminadas porque esconderam algo do Senhor? Lembra não? Quem? Ananias e Safira. Vendeu sua propriedade, podendo dar uma parte desse valor e ficar com outra. Eles entregaram a parte dizendo que era tudo. E os dois morreram, não porque ficaram com uma parte, mas porque quebraram uma aliança com Deus. Prometeram que faria algo e não fizeram. Sabe que eu acredito, queridos, que vale um parênteses aqui, eu acredito que uma das coisas que a gente mais peca na vida, quebrar as promessas que a gente faz para Deus. Um exemplo, será sempre Deus, e o quê? Não me desampararás, não desistirá, ainda que a dor me diga que não. Sei que é por amor. Está me ensinando ao quê? Só que quando vem um primeiro problema, a gente fala, Senhor, tira isso de mim. Não é? Vem a primeira dificuldade, a gente some da igreja. Primeiro o irmão vem e te encontra para te exortar, você fala assim, eu não vou ficar nessa igreja mais, povo metido. Eu acho que é sabidão. Acho que perfeita, só essa igreja aqui que é de Deus. Versículo 16, logo cedo, no dia seguinte, Josué reuniu Israel de acordo com as tribos, e a tribo de Judá foi escolhida. Os clãs de Judá vieram à frente, e o clã de Zerá foi escolhido. As famílias de Zerá vieram à frente, e a família de Zinri foi escolhida. Cada homem da família de Zinri foi trazido à frente, e Acã, filho de Carme, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi escolhido. Interessante como ele usa a genealogia para trazer uma responsabilidade familiar para o que vai acontecer lá na frente. Eu gosto daquele filme Gladiador, que ele fala assim, o que você faz em terra ecoa pela eternidade. Eu traria isso para as gerações da nossa vida. Então, a gente encontra, eu e o Cris, a gente conversa muito sobre isso. A gente encontra alguns pastores famosos e muito bons, assim, que a gente admira e tal. E a gente conversa assim, cara, de onde a gente veio? Qual é a nossa história? Esses caras, o tataravô era pastor, que deixou a biblioteca para o avô, que deixou o legado, o ensinamento, sentava no colo do avô, ouvia as histórias bíblicas, que passou para o filho, para o pai dele, que passou para ele. Tem uma história de família, de ensinamentos. Então, o filho chega agora, o cara é pastor. Aí ele tem 3 gerações de pastores na família. A biblioteca dele tem 800 livros. Você fala, caramba, o cara tem 800 livros. Cara, o moleque lê livro de teologia. Tem um rapaz lá do seminário, o Davizinho, Davi Murk, filho do Davi Murk, ele vem aqui. É essa a história. Moleque com quantos anos? 5, 8 anos estudava hebraico, cara. O pai ensinava em casa. Aí não dá, Aí não dá. O cara chega com 30, 40 anos. Fiz um trabalho com o cara uma vez no mestrado lá, pelo amor de Deus, cara.
Me senti a pulga é aquilo lá que você vai lembrar, eu nunca lembro. A mosca do cocô do cavalo do bandido, né? Me senti muito insignificante. Porque é a história, o cara fala 3 línguas, o cara tem experiência de viajar o mundo inteiro. É outra história, né? É diferente, né? Então ele está aqui usando a genealogia, dizendo, olha a responsabilidade da família. Aquela pessoa representa uma família, que representa uma gerações, que representa um povo. Veja o versículo 19. Então Josué dizia a Acã, meu filho, dê glórias e louvor ao Senhor, o Deus de Israel. Não faz sentido isso, mano. Não faz sentido esse versículo aqui, gente. Pois o cara encontra o pecador que trouxe o problema para dentro de Israel, que fez com que o povo fosse derrotado e pessoas morreram nessa batalha, por autoconfiança, e quando encontra o dito cujo, fala para ele assim, dê glórias e louvor ao Senhor, o Deus de Israel. Mas ele não diz só isso, confesse e conte-me o que você fez, não esconda de mim. Acã respondeu, de fato, pequei contra o Senhor, o Deus de Israel, foi isso que eu fiz. Entre os despojos, vi uma bela capa da Babilônia, cerca de 2,5 quilos de prata e uma barra de ouro, com um pouco mais de meio quilo. Eu os desejei tanto que os tomei para mim, escondidos no chão, debaixo da minha tenda, com a prata por baixo. Tá? Veja que coisa. Eu desejei tanto isso para mim. Talvez a reflexão aqui seja: o que a gente deseja mais do que o próprio Deus na nossa vida? O que nos faz desejar tanto isso, depois de ter experimentado tantas coisas que Deus fez conosco? O que faz com que esse pecado de Acã seja tão destrutivo para o povo de Israel? Na sequência, Deus vai cumprir o castigo que ele prometeu dar para quem fizesse isso. Veja lá, versículo 22. Josué mandou alguns homens fazerem uma busca. Eles correram até a tenda e encontraram escondido ali os bens roubados, como Acã tinha dito, com a prata por baixo. Tiraram os objetos da tenda e os levaram a Josué e a todos os israelitas, e depois os colocaram no chão na presença do Senhor. Então Josué e todos os israelitas tomaram Acã, filho de Zerá, a prata, a capa e a barra de ouro, e também os filhos, as filhas, os bois, os jumentos, as ovelhas, a tenda e tudo que pertencia a Acã, e levaram ao vale de Acor. Josué disse a Acã, porque você trouxe desgraça sobre nós, agora o Senhor trará desgraça sobre você. Então todo o povo apedrejou Acã e sua família e queimou os corpos. Ergueram sobre Acã um grande monte de pedras que continua até hoje. Hoje, esse momento da escrita desse texto. Por isso, desde então, aquele lugar é chamado de Vale de Acor. Com isso, a ira ardente do Senhor se apagou sobre Israel. Agora veja o que é capaz o nosso pecado fazer conosco. Tá? Veja que ele desejou uma capa. E me vem a pergunta aqui: para que serve uma capa? Para que serve uma vestimenta? Para vestir. Pois o cara roubou para esconder debaixo da terra. Não tem utilidade. Tá bom, é valioso, as pedras são valiosas, mas que valor ela tem enquanto ela está debaixo da terra? Me parece
que é justamente isso, o efeito do pecado na nossa vida. Ele tem tanto valor e é tão apaixonante, desejoso, que no momento em que você acolhe ele para você, e você não pode mostrar, você tem que esconder, né? Esse pecado persistente, dominador, você esconde por causa do que pode acontecer se isso vier a ser mostrado, mas ao mesmo tempo, esse pecado ele gera esse prazer, ele gera essa sensação, mas ele gera um sentimento contrário também. Um sentimento de desespero, um sentimento de medo, um sentimento de pavor, um sentimento de escravidão, sabe? E tanto Deus falou para Israel sobre liberdade, sobre ser cativo e sobre estar livre agora. Parece que o Novo Testamento fala a mesma coisa, né? Fala de uma escravidão que o pecado gera, mas fala de uma possível liberdade também. Mesmo que esse pecado te acompanhe. E é justamente aqui que há a diferença do pecado de Acã para o seu pecado. Que há a diferença entre as consequências para o povo de Israel e as consequências na igreja. Por mais que o pecado escondido gere algo espiritual ruim para a igreja, hoje nós podemos contar com o sacrifício de Cristo na cruz. Porque esse sacrifício de Cristo é isso que é libertador para nós. É isso que faz com que o sofrimento do pecado não nos leve até a morte. A tristeza do pecado não nos conduza para uma tristeza profunda, chamada popularmente hoje e mais conhecidamente como depressão. A gente falou com os jovens, iniciamos com os jovens no sábado, ontem, continuaremos num próximo encontro, que o assunto é longo, sobre depressão. Então, você tem um espectro daquilo que é depressão. Então, desde uma tristeza qualquer, estão medicando a pessoa, até uma tristeza mais profunda. Então, ampliou esse espectro. Então, o nosso grande erro é fazer com que esse espectro da medicalização ou do tratamento psicológico, psiquiátrico, seja de 99% e o tratamento bíblico seja de 1%. Deveria de ser o contrário. Tem tantas coisas desse espectro que poderia ser resolvido se você conhecesse de verdade quem é esse Deus que te alimenta, que te cuida, que te livra do mal, que te protege. Se você conhecer de verdade quem é esse Deus, se você experimentar esse Deus todos os dias na sua vida, esse espectro será muito reduzido. Talvez terá uma faixa muito cinza aqui que a gente ainda não sabe lidar, mas a grande parcela dos problemas você está assim, talvez porque você tem algum pecado escondido. Talvez porque você não admite olhar para um desafio um pouco menor e ter que depender de Deus. Então você vai com as suas próprias forças e você se arrebenta. Então você olha e fala para Deus: Deus, você não cuidou de mim. Porque você não conhece esse Deus. Você não sabe quais são os planos dele, mesmo para as fraquezas da sua vida, para os problemas da sua vida.
Então é muito mais fácil aumentar o espectro de um profissional de qualquer área, mesmo medicina, tá? E você ir lá tomar um remédio, fazer uma receita, e é mais fácil, é mais rápido, é mais folgado para a gente. Agora, ter o trabalho de diminuir esse espectro lá o máximo possível e depender o máximo de Deus e da sua palavra, a gente não quer gastar tempo com isso. Então a gente vai escondendo as coisas debaixo da tenda. A gente vai ocultando as coisas e guardando as coisas e dizendo, fazendo como diz no populacho, né, empurrando com a barriga. Mas a gente não vai na raiz do problema. Poxa, o que Deus fala sobre isso? Eu preciso me especializar, eu preciso ser uma pessoa que maneja bem a palavra da verdade. Isso quer dizer que eu preciso olhar para essa ferramenta e encontrar respostas para a minha vida. Porque somente o Senhor, diz o apóstolo Pedro, tem palavras de vida eterna para mim. Você vai lembrar que a passagem do Jordão, recente, agora há pouco, no livro de Josué, mostrava o quanto o povo precisava pisar ali naquela terra, para o rio ser represado e eles atravessarem por terra seca e finalmente alcançarem a terra prometida, esperando 3 dias antes da travessia. Pois é, Jesus já fez isso por nós. 3 dias. Depois disso, ele abriu o mar espiritual da nossa vida e nos atravessou por terra seca, nos colocou no lugar, na condição de salvos para a eternidade. Fechou o rio atrás da gente, destruindo todos os nossos problemas, todos os empecilhos que nos levariam para a terra prometida. Isso quer dizer que os seus pecados já não têm poder para isso, querido. Não tem. Aleluia por isso, glória a Deus por isso. Agora, a verdade que acontece nas nossas vidas, primeira delas, talvez não sejamos destruídos como foi Acã por causa do nosso pecado, mas a gente tem um aprendizado aqui, importante, que mesmo depois de atravessar o nosso rio, de chegar na nossa condição aqui, de nova terra, de terra prometida, de salvação, a gente ainda queira buscar coisas do outro lado do rio. Lembrar do Egito, lembrar do maná, lembrar do deserto, lembrar das gerações que se passaram, dos sofrimentos, e mesmo assim achar que aquilo era melhor do que o que a gente está vivendo hoje. Essa é a nossa grande tentação. Nossa grande tentação de esconder debaixo do tapete os problemas e não buscar no Senhor respostas para os nossos problemas. Então a gente reserva o nosso tempo especial para assistir Ratinho. A gente gasta 2 horas assistindo um jogo de futebol. A gente gasta horas assistindo 3 novelas sucessivamente. Mas a gente não abre a palavra do Senhor para ler com os nossos filhos. Mais do que isso, a gente não abre a palavra do Senhor buscando palavras de vida eterna. Aquelas que faz com que você tire a sujeira debaixo da tenda e resolva aquilo ali. Busque solução em Deus para aquilo dali. Mesmo que esse pecado seja por ignorância, isso constata a infidelidade ao Senhor. Ou seja, aqueles pecados que você comete sem saber que cometeu. Ainda assim é pecado, é responsabilidade sua, você será culpado disso. Você será responsabilizado, melhor dizendo, por isso. A promessa de Deus estava baseada na obediência à aliança,
E a ordem era destruir tudo. Deus age em favor do seu povo e faz por causa do seu próprio nome. E você vai perceber isso durante a história de Israel inteira. Deus fazendo algo por causa do seu nome, não por causa do povo simplesmente. E você vai lembrar que ele fala que ele é o eu sou. Esse é o Deus. E quem ele é, a essência dele, não vai mudar. E a gente vê a mesma frase, a mesma expressão em Jesus Cristo, né? Eu sou o que sou. Eu e o Pai somos um. A escolha de Israel por Deus é totalmente voluntária e graciosa. Assim é conosco também. Veja esse texto aqui para a gente terminar. Um único homem é ofensor, mas toda a comunidade é vista como tendo cometido transgressão. E a ira do Senhor acende-se contra ela. O indivíduo funciona dentro do contexto mais amplo da comunidade, da qual é parte. Acã roubou a pureza e a santidade que toda a nação devia ter diante de Deus. Vê-se também esse senso de solidariedade corporativa na designação do pecado como loucura em Israel. Culpa corporativa e responsabilidade individual seguem lado a lado nessa história. Embora todo Israel esteja envolvido, Acã é isolado como perpetrador de todo ato pecaminoso. A sua genealogia é recuada a 4 gerações, o que indica zelo do autor em expor o pecado e mostrar toda a sua gravidade. Tá? Eu quero terminar sugerindo a você que você não seja um perturbador, nem da sua comunidade, nem da sua família, que você não perturbe o seu filho, no sentido de produzir algo que não vai ser bom para a vida dele. Não perturbe a sua esposa, no sentido de desobedecer aquilo que Deus pediu para que você fizesse. Não perturbe o seu marido. Não seja alguém que traz um problema para o coletivo da sua família. Tá? Talvez aquele pecado escondido que vai gerar um problema muito sério na sua família, se descoberto. Abandone isso logo, querido. Abandone isso logo. Corra disso, fuja disso. Fuja para o Senhor, aquele que tem palavras de vida eterna. Cuidado com os flertes. Cuidado com as más intenções do seu coração. Porque vai chegar em dado momento que você olha para a coisa e fala, eu desejei demais aquilo, não teve como. Corte esse mal pela raiz lá atrás. Desfrute da vida nova que Deus te deu, agora, do outro lado do rio. Curta isso, experimente, viva, busque isso, incessantemente, como a corça corre atrás da água. Não seja um perturbador da sua comunidade, da sua igreja. Seja bênção uns para os outros, perdoando, ajudando, amando, exortando, ensinando. Tá? Viva a vida de comunidade, não se isole, porque isso vai ser mal para você. Você vai começar a esconder as coisas debaixo do tapete, e isso não vai ser bom, vai ser destruidor para a sua vida. Amém? Vamos orar por isso, porque eu também preciso desse cuidado do Senhor sobre a minha vida. Senhor, nós queremos orar ao Senhor, dizer que a gente tem muita dificuldade com isso, Senhor. Muita. O pecado nos assedia muito de perto e a gente é tentado a estimá-lo, a guardá-lo, a regá-lo. A adubá-lo.
Por isso, pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Por favor, nós queremos ter uma vida de comunidade nesse sentido, de buscar ao Senhor, crescer juntos, construir história juntos. E é tão gostoso, depois de tanto tempo, uma vida de comunidade, a gente aprendendo um com os erros dos outros, com o pecado um do outro, a coisa sendo exposta, a coisa sendo confessada um para o outro. Isso nos traz crescimento, Senhor. Que o marido confesse para a esposa, que a esposa confesse para o marido, que o filho confesse para os pais, que a gente confesse, pelo menos para uma pessoa de confiança, alguém que a gente sente essa liberdade, essa aproximação para isso, porque isso é curador para as nossas vidas. Pedimos a tua ajuda, Senhor, porque sem ti nada podemos fazer. Em nome de Jesus, amém.